Veja como planejar sua aposentadoria após os 30 anos. Não conseguiu poupar antes? Calma, ainda dá tempo de cuidar de você mesmo na velhice. Nem todo mundo, por uma série de motivos, consegue poupar cedo para a aposentadoria. Muitos começam o pé de meia só após os 30 anos. Demanda mais esforço, mas ainda pode garantir uma aposentadoria tranquila. Quanto poupar? E quanto acumular até lá? Não é necessário mais de 25 anos de construção patrimonial caso a poupança seja feita de maneira bem planejada. A principal avaliação nessa fase é buscar uma rentabilidade razoável com um baixo risco. O que acontece muitas vezes é que com 40 para 50 anos de idade, as pessoas estão no auge da sua carreira produtiva e, consequentemente, no auge dos seus ganhos. Então, se a pessoa tiver a cabeça no lugar e um pouco de disciplina, consegue acelerar a formação patrimonial investindo uma quantia maior por mês e não precisar esperar até os 75 anos, por exemplo, para se aposentar. Nessa faixa etária, o ideal é começar com um bom diagnóstico financeiro. Entender quanto se gasta, quanto é possível poupar a partir de um bom orçamento doméstico e qual padrão de vida se deseja manter no futuro. A partir disso, é possível definir uma meta de renda futura e construir um plano de investimento de longo prazo, aproveitando o tempo a favor por meio dos juros compostos. Após os 30, é verdade que o tempo disponível até a aposentadoria é menor, e o tempo é talvez a variável mais importante no tripé do planejamento financeiro: tempo, valor aportado mensalmente e rentabilidade. Por outro lado, quem começa aos 30 tende a ter mais maturidade, estabilidade, capacidade de poupança e clareza sobre onde quer chegar, o que aumenta as chances de sucesso. A disciplina e a constância são tão importantes quanto o tempo e fazem toda a diferença nesse caminho. Costumo dizer que o seu eu de 30 precisa cuidar do seu eu de 80, 90 ou até 100 anos. Porque sim, com os avanços da medicina, é bem provável que muitos de nós vivamos muito mais. Quando esse futuro chegar, você vai se agradecer profundamente ter começado agora. O pé de meia extra é essencial, tendo em vista que o INSS oferece uma proteção básica, mas está longe de garantir o mesmo padrão de vida da fase ativa. Além disso, há incertezas quanto à sustentabilidade do sistema no longo prazo. Atualmente, o teto do INSS gira em torno de R$ 8.000. Ou seja, mesmo que você tenha contribuído com o valor máximo, não se aposentará com mais do que isso. Porém que muitos estudiosos acreditam que esse teto deve cair gradativamente. Com isso, é preciso se preparar para todos os cenários. A independência financeira acontece quando a carteira de investimentos do investidor gera uma renda passiva suficiente para manter seu padrão de vida, sem que seja necessário mais trabalhar por dinheiro. Exemplo: se os gastos mensais são de R$ 10.000, o investidor estará independente financeiramente quando a carteira gerar R$ 10.000 por mês de renda passiva. E se no futuro ainda puder contar com o INSS, o montante será um complemento bem-vindo. No entanto, aconselho não depender exclusivamente da Seguridade Social. Para chegar nesse patamar, é preciso considerar 4 variáveis fundamentais no planejamento financeiro ou previdenciário: quanto deseja receber por mês no futuro, em quanto tempo pretende se aposentar, quanto consegue poupar hoje e qual será a rentabilidade média dos seus investimentos. Quanto mais tempo e maior a capacidade de poupança, menor será o esforço mensal necessário. E quanto maior a rentabilidade dos investimentos, maior será o efeito positivo dos juros compostos. E quanto maior a rentabilidade dos investimentos, maior será o efeito positivo dos juros compostos ao longo do tempo. No entanto, é fundamental lembrar da principal máxima do mercado financeiro: quanto maior o retorno, maior o risco. Por isso, é essencial alinhar as expectativas do investidor, seu perfil de risco e seu horizonte de tempo, para construir um plano sólido, seguro e realista. Um dos caminhos apostados para o pé de meia é a previdência privada, que pode valer a pena fazer esse tipo de escolha, especialmente para quem já tem uma renda mais consistente e busca uma alternativa de longo prazo. Mas, como qualquer investimento, é preciso entender o produto antes de contratá-lo.
Ao avaliar uma previdência privada, é preciso observar o tipo de plano, PGBL ou VGBL, as taxas envolvidas como a administração e a solidez da instituição financeira. Vale lembrar que a previdência privada é apenas um dos caminhos para a aposentadoria. O investidor pode montar sua própria carteira de investimentos com o mesmo objetivo, desde que respeite seu perfil de risco e tenha um bom planejamento. Por outro lado, a previdência privada é uma categoria de produtos de investimentos, portanto, possuem bons produtos como outros não tão bons assim. Então, qualquer hora é hora de se investir em previdência privada, desde que sejam feitas as escolhas corretas dos produtos nessa categoria para cada idade e cada objetivo. No caso do PGBL, por exemplo, existe um incentivo fiscal que permite deduzir até 12% da renda tributável anual e, após 10 anos, possibilita uma alíquota de IR de apenas 10%, bem abaixo da máxima, de 27,5%. Mas quem não se enquadra nesse modelo pode tranquilamente investir fora da previdência privada e, ainda assim, garantir sua independência financeira com disciplina e estratégia. Por onde começar? E o que fazer? A poupança para o futuro vai impactar em renúncias de gastos no momento. Aquele dinheirinho que de repente era um gasto não essencial vai para o cofrinho. Mas a melhor forma de lidar com a dificuldade de abrir mão do presente em nome do futuro é ter clareza de propósito. Você precisa entender por que está fazendo aquele esforço, por que está sendo disciplinado. Por isso, para quem decide começar o planejamento previdenciário a partir dos 30 anos, ou mesmo depois disso, aqui vão algumas dicas. Mas antes de continuarmos, comenta a palavra mágica da sua liberdade financeira aqui nos comentários. Comenta agora, aposentadoria ativada, ou INSS nunca mais. Já comentou? Então bora continuar. Comece o quanto antes. O tempo é um grande aliado dos juros compostos. Quanto mais cedo, menor o esforço necessário. Diversifique os investimentos. Não concentre tudo em um único produto ou classe de ativo. A diversificação reduz riscos e melhora o desempenho ao longo do tempo. Evite produtos que não entende. Só invista no que você conhece. Produtos mal compreendidos costumam gerar frustração ou perdas. Reavalie o plano anualmente. Sua vida muda. Seus objetivos mudam. Sua renda muda e seu plano precisa acompanhar essas mudanças. Tenha cuidado com promessas de enriquecimento rápido, atalhos milagrosos e apostas disfarçadas de investimento. Evite seguir dicas de influenciadores que não têm certificações nem preparo técnico para orientar sobre finanças. Não tente compensar o tempo perdido caso tenha começado a poupar mais tarde com investimentos arriscados demais, pois isso pode gerar perdas e frustração. Caso precise de orientação, busque a ajuda de um planejador financeiro certificado. Além disso, nada de criar metas irreais. Elas também podem gerar frustração, sensação de fracasso e muitas vezes levam ao abandono completo do plano. O planejamento precisa ser sustentável e adaptado à realidade de cada pessoa. Recomendo que o poupador, para saber quanto será necessário acumular de patrimônio para ter uma renda passiva perpétua para esta fase, multiplique o gasto anual por 22. Para uma carteira previdenciária, a alocação sempre deve buscar um equilíbrio entre segurança e rentabilidade, respeitando o perfil de risco e o horizonte de tempo do investidor. Alguns exemplos de ativos comumente utilizados nesse tipo de planejamento são Tesouro Renda Mais, ideal para quem quer garantir uma renda futura mensal a partir de uma data específica. Mesmo aos 40 ou 50 anos, ainda pode ser uma boa opção. O importante é ajustar o vencimento à sua expectativa de aposentadoria. Fundos de previdência privada, desde que bem geridos, com baixas taxas e estrutura adequada ao perfil do investidor. Fundos imobiliários, que podem gerar renda passiva mensal. Ações com foco em dividendos, que ajudam na construção de renda ao longo do tempo. No entanto, que no caso do Tesouro Renda Mais, o investidor perde a autonomia do montante principal do dinheiro, delegando a função de fazer a renda passiva para um terceiro. Basicamente, os ativos se dividem entre renda fixa e renda variável. A decisão sobre quais incluir no plano vai depender da rentabilidade necessária para atingir a meta, do tempo até a aposentadoria e principalmente do perfil de risco de cada pessoa.
Aqui está o cenário em que 3 pessoas que querem se aposentar aos 60 anos, com R$ 1 milhão acumulado, assumindo uma rentabilidade média de 1% ao mês, aproximadamente 12,68% ao ano. Aos 30 anos, precisaria investir cerca de R$ 286,13 por mês. Aos 40 anos, o valor sobe para R$ 1.010,86 por mês. Aos 50 anos, o esforço mensal chega a R$ 4.347,09 por mês. Aqui, simulei diferentes cenários com rentabilidade de 9% ao ano para quem pode alocar R$ 200 por mês. Para se ter ideia da importância do fator idade aqui, para ter a mesma renda que seria conquistada caso os aportes tivessem começado aos 30 anos, seria necessário investir mais do que o dobro aos 40 anos. R$ 509,35 e R$ 1.467,37 aos 50 anos. Simulação de aposentadoria com aportes e rentabilidade anual de 9%. Início dos aportes. Idade da aposentadoria. Valor investido por mês. Tempo investido em anos. Total aportado. Valor total igual a aporte mais juros. Aposentadoria mensal com o patrimônio obtido. Investimento mensal para igualar a renda aos 30 anos.